Eu saúdo você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, que Ele te abençoe, continue, na verdade, te abençoando, continue te livrando do mal. Nós precisamos olhar para toda essa realidade que estamos enfrentando nesse ano tão difícil de 2020, Covid, a sombra aí do desemprego, para muitos já é uma realidade, esse medo, essa angústia que toda essa situação tem trazido para nós, mas a gente precisa lembrar que graças ao Senhor, nós chegamos até aqui. Eu tenho certeza de que a graça dele, a presença do Senhor ainda continuará conosco. Nós iremos enfrentar e sairmos vitoriosos. De fato, a palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E a gente precisa olhar para toda esta situação, para toda a realidade que nós estamos enfrentando e enxergar que nós em Cristo já somos mais do que vencedores. A gente precisa lembrar disso para ter aí a nossa fé, ter a nossa esperança fortalecida para continuar no meio dessa batalha. Eu gostaria de chamar você, de convidar você a continuar orando, para que o Senhor ele permita que o mais breve possível a gente possa retomar aí as nossas atividades presenciais, que a igreja seja fortalecida com a comunhão, mas eu convido você também a entrar em contato com irmãos que não estão participando. Nós estamos aí usando o aplicativo Zoom aí nas nossas reuniões de segundas, quartas-feiras, e fica fácil da gente perceber irmãos, famílias que não estão participando. Eu convido você a um gesto de amor, a mandar uma mensagem, a ligar para essas pessoas, e perguntar se está tudo bem. E faz parte, meus irmãos, nós sabemos, a Bíblia nos diz que nós somos um corpo, e não é responsabilidade de uma pessoa só, não, nem do pastor apenas, nem apenas do conselho, mas de todos nós, o cuidado mútuo, o amor entre nós deve ser expresso, e você pode expressá-lo dessa maneira. Então fica o convite para você, para também chamar as pessoas a refletir. Esse momento nosso não deixa de ser culto ao Senhor, esse momento não deixa de ter a palavra do Senhor como de fato a luz que nos guia, a revelação do Senhor para as nossas vidas. E o texto de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, é um texto um tanto quanto difícil de nós refletirmos, não de entendermos. Entender a mensagem é relativamente simples, entender o que Jesus está dizendo ali. Mas ali nesse texto Jesus fala que nós precisamos enfrentar, tomar cuidado com um assunto muito difícil, a cobiça ou a avareza. Por que é muito difícil, irmãos? Porque se alguém chegar para você e te chamar de avarento, você não vai gostar. Por outro lado, se for um assunto que você nunca nunca tenha o hábito de parar para refletir, pode ser que você esteja sendo guiado pela avareza na sua vida. E é muito interessante, Lucas capítulo 12, a partir do verso 13, o texto diz assim: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Eu acho muito interessante a gente entender aqui Lucas, neste momento do Evangelho, colocando isso, porque em que momento Jesus estava? Jesus estava já sendo perseguido, os fariseus, os saduceus, os religiosos da época, entendendo que Jesus não tinha as características, pelo menos na visão deles, para assumir de fato quem ele dizia ser. Jesus nunca negou o fato de ser o próprio Deus. A leitura atenta dos evangelhos vai certamente mostrar isso. Mas neste começo do texto aqui, se você observar o verso 13, neste ponto, que ponto? Se você olhar para a página do lado ali, ainda no capítulo 11,
O finalzinho, no verso 53, o texto diz assim: saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar a sua própria vida, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Então eu acho muito interessante que Jesus não estava em um momento de tranquilidade, quando ele ensina, né, as pessoas acerca do perigo da avareza. Imagine você estar em um momento onde você está sendo gravemente acusado, onde você está sendo perseguido, onde você já está percebendo que as pessoas estão procurando nas tuas próprias palavras motivos, né, para te acusar. Certamente eu, se me encontrasse uma situação dessa, estaria com muito medo, estaria muito apreensivo. E me chama a atenção, neste momento, Jesus ainda chamar a atenção dos seus ouvintes para o perigo da avareza, ou o perigo da cobiça. Um comentarista tratando deste termo que está aqui no verso 15, quando Jesus lhes recomenda: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, que também pode ser ali traduzido por cobiça. Ele diz que essa palavra, a palavra grega que é traduzida por avareza ou cobiça, é muito descritiva. Olha o que ele diz: literalmente significa a sede de ter mais, de ter sempre mais e ainda mais. Jesus está dizendo: olha, cuidado para você não viver assim. O comentarista continua dizendo: é como se um homem que tem sede tomasse um copo de água salgada para saciá-la, uma vez que tem à disposição unicamente essa água. Isso faz com que ele tenha ainda mais sede, de modo que continua tomando mais e mais até que a sua sede o mata. Em relação a isso, pense também em uma das palavras alemãs que significa cobiça, die Hagbier. Depois o Dr. Fred nos auxilia aí na pronúncia. Ou ele ainda vai falar sobre uma palavra holandesa significando paixão descontrolada de ter mais e ainda mais. Eu acho muito interessante a gente refletir nessas palavras de Jesus. Por quê? Porque nós estamos nesse momento, neste ano ímpar, em um ano que praticamente tem sido diferente de todos os outros que nós já enfrentamos. Não me recordo, pelo menos na minha vida, de ter ficado tanto tempo, tantos domingos longe da igreja, da igreja física, do prédio onde nós nos reunimos. Não me recordo, certamente você também não deve ter passado por isso. Nós ouvimos tanto falar da peste negra, de epidemias que aconteceram ao longo da história, mas esta foi a primeira vez que nós estamos de fato enfrentando uma situação dessa. E por que meditar nesse texto? Porque, meus irmãos, nós certamente estamos também enfrentando a realidade, usufruindo da realidade, para muitas pessoas, de que há tanto tempo nós não tínhamos tanta oportunidade de estarmos dentro das nossas casas junto, mais unidos com a nossa própria família. Eu tenho conversado com pessoas, perguntado: e aí, como é que você está? Você já retomou aí o seu trabalho? Não, pastor, ainda não retomei, estou dentro de casa. E não são poucas as pessoas que dizem que no meio de tanta dificuldade, uma bênção é a possibilidade de estarem mais perto dos filhos. Pessoas que viajavam demais, agora tiveram uma oportunidade de estarem um pouco mais próximas da família. E sem perceber, então nós temos uma maneira diferente de usar o nosso tempo. E aí eu quero fazer uma pergunta: como nós temos usado o nosso tempo? Se Jesus ele não tivesse mencionado a avareza como um assunto tão importante, Lucas não havia registrado aqui no seu evangelho. E nós também não pensaríamos em Jesus preocupado por isso. Mas por quê? Aí fica a questão que a gente precisa meditar. Por que no momento em que Jesus já deveria estar apreensivo, por que ele ainda chama a atenção das pessoas para isso? E uma resposta que ela está implícita no texto e também em outros que eu vou mencionar aqui, é que a avareza nos desvia do caminho do Senhor para as nossas vidas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Na sua administração do tempo, na sua agenda, o que de fato é prioridade? Nós que somos adultos, nós que já chegamos na fase adulta, qual é a nossa maior preocupação? Nós estamos aqui preocupados com o nosso trabalho? É uma preocupação muito sadia, no sentido de que nós temos dons e nós cremos que o Senhor nos usa nas áreas em que Ele nos colocou. Mas nós estamos preocupados, de fato,
em sermos ali na área que o Senhor nos colocou discípulos? Ou a nossa preocupação tem sido esta preocupação, né, de como a pessoa que toma para saciar a sede um copo de água salgada? E aí a gente precisa de outro, e aí a gente precisa de outro, e aí a gente precisa de outro. E estamos caminhando para morrer de sede com um copo cheio d'água. É uma preocupação que nós precisamos ter, irmãos, né? Sempre me recordo, e já mencionei outras vezes, uma fala que eu ouvi do reverendo Hernandes. Ele diz assim, que existem muitos homens, né? E aqui vamos pensar nos adultos, homens e mulheres, que aos olhos do mundo, né, no seu campo de atuação, são gigantes, mas no reino de Deus são nanicos. Né? Por quê? Porque pode ser que em algum momento, ou talvez em uma grande parte da nossa vida, nós estamos agindo como pessoas que estão tomadas pela avareza, pela cobiça. Você quer pensar sobre isso? Você quer refletir? Leia depois o Salmo 116, verso 12, onde Davi diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E esse salmo é muito interessante, né? E nós pensarmos na nossa igreja, porque se você tem participado das reuniões de oração de segunda-feira, né, e de quarta-feira também, quando nós nos reunimos, nos ambientes virtuais mesmos, você deve estar com o coração grato por perceber tanta resposta de oração que Deus tem nos agraciado. Não tem sido poucas as oportunidades onde as pessoas usam, né, os irmãos da nossa igreja usam os grupos de WhatsApp para dizer: olha, eu quero aqui simplesmente agradecer, porque eu coloquei essa demanda diante de Deus e Deus me respondeu. Deus me livrou, Deus permitiu, Deus abriu as portas. Então, a gente precisa olhar para tudo isso e perceber o seguinte: Deus está no nosso meio, Deus está atento às nossas demandas, Deus está presente, está conosco. E o que eu tenho respondido, como eu tenho respondido ao Senhor por tantas bênçãos derramadas sobre a minha vida? Nós já temos um número de praticamente 150 mil pessoas, né? Não sei se esse é o último número, o mais correto, mas aproximadamente 150 mil pessoas que perderam a vida por conta da Covid. Né? Um amigo dizendo, é como se Botucatu tivesse sido arrancado do mapa e não existisse mais. Né? Mas nós, no meio disso tudo, estamos vivos, estamos com saúde. A grande maioria, né, dos nossos irmãos está, de fato, trabalhando. Né? O desemprego ele não tem, de fato, chegado à porta da grande maioria de cada um de nós. Nós estamos bem, nós temos aquilo que preenche o nosso prato, nós temos o que comer, nós temos onde dormir, nós temos uma cama gostosa, temos o nosso carro para nos levar para onde a gente precisa, temos condições de viajar de final de semana, de estar em lugares gostosos. Você tem a oportunidade aqui em Botucatu de pegar sua bicicleta e caminhar e agradecer a Deus por tanta beleza criada por Ele. E mesmo assim, irmãos, muitas vezes nós esquecemos do Senhor. E é como se estivéssemos com os nossos óculos completamente embaçados, a nossa visão completamente distorcida, e não percebemos muitas vezes a graça do Senhor conosco. Eu gosto do pastor Craig Groeschel, que ele tem um livro muito interessante chamado Cristão Ateu, e ele diz que muitas vezes nós nos esquecemos de Deus e andamos enganados, né, pensando que as coisas preenchem o vazio que existe dentro de nós. Ele diz o seguinte: em geral, sem que saibamos, nossa busca por felicidade por meio de coisas está fadada ao fracasso por se basear em uma mentira. Nossos atos confirmam que um número perturbador de pessoas como nós acredita de verdade na seguinte equação: bens melhores mais circunstâncias pacíficas mais experiências emocionantes mais relacionamentos certos e mais aparência perfeita igual felicidade. Eu vou dizer de novo, né? Vou mencionar de novo. Bens melhores mais circunstâncias pacíficas, mais experiências emocionantes, mais relacionamentos certos, mais aparência perfeita, igual felicidade. Muitos vivemos como se acreditássemos sinceramente neste embuste, mesmo que os neguemos com os lábios. O modo como que gastamos o nosso tempo, dinheiro e pensamentos deixa pouco espaço para a dúvida. Nossa cultura nos tem condicionado a acreditar
que o que não temos é o que nos fará felizes. Não importa que muitas dessas coisas nem sequer existissem há 5 anos. Corremos atrás às cegas do que quer que seja mais novo, mais brilhante e mais rápido. Ansiamos por circunstâncias pacíficas. Se não gostamos do emprego, do chefe, do salário ou de um colega de trabalho, passamos para o próximo. Se a matéria escolhida na faculdade está difícil demais, nós as deixamos de lado. Se um compromisso exige tempo ou esforço em demasia, nós o abandonamos. Quando não perseguimos a paz, procuramos emoções. Pode ser um hobby, um esporte, umas boas férias ou um fim de semana. Quando uma emoção perde o vigor, é hora de buscar a próxima, custe o que custar. E ele vai dizer, tudo isso aqui é um engano, é uma mentira. Então, se a gente... Por que eu estou mencionando isso? Nós precisamos entender o que nós já temos. A posição, né, que a graça de Deus já possibilitou sermos quem nós somos. Em Cristo mais do que vencedores. Nós precisamos entender a riqueza que nós temos nas mãos. E a oportunidade que nós temos nestes momentos, né, em fazer essa reflexão. Né, o que de fato guia o meu dia? O que de fato é mais importante para mim? Né? Qual foi a última vez que eu tive tempo ali para meditar na palavra do Senhor? Qual foi a última vez em que eu refleti sobre a qualidade da minha vida de oração? Qual foi a última vez que eu comprei um livro cristão, né, porque eu queria me aprofundar em determinada doutrina? Qual foi a última vez que eu fiz um curso, né, sobre Bíblia? Será que eu já fiz algum na minha vida? Será que eu tenho entendido a importância que eu tenho, né, nas mãos, a grandeza da mensagem que o Senhor revelou para mim? Muitos na nossa igreja também gostam desse devocionário aqui, Mensagens Diárias. E no dia 7 de outubro, a mensagem trazia o seguinte tema: prega o Evangelho. E se você leu, é aquela história do violino. Eu quero ler um trecho para você. Conta-se que muitos anos atrás, o famoso violinista Fritz Kreisler estava passeando por uma rua de Londres quando passou por uma loja de antiguidades e ouviu alguém tocando violino. Olha que história interessante. Entrando na loja, disse ao negociante que gostaria de comprar aquele instrumento. Ficou sabendo que ele já havia sido vendido a um colecionador. Contrariado, perguntou se pelo menos podia ver o violino. O negociante concordou. Preciso possuir este violino, exclamou o violinista, depois de examinar o instrumento. Mas ele já foi vendido para outra pessoa, lembrou o negociante. O que essa pessoa fará com esse violino? Parece que pretende expô-lo numa caixa envidraçada. Loucura! Esse instrumento não deve ficar guardado numa caixa. Ele destina-se a produzir música para abençoar o mundo. O violinista resolveu comprar o violino do seu novo proprietário por uma boa fortuna. Foi falar com ele e lhe fez uma proposta, mas este rejeitou-a com firmeza. Em vez de desistir, ele ficou ainda mais resolvido a comprar o instrumento. Tornou-se amigo do colecionador e passou a visitá-lo com frequência. Um dia aquele homem tirou o violino de sua caixa de vidro e pediu ao violinista que o tocasse. Aquele era o momento pelo qual o famoso violinista havia esperado. Ele começou a tocar com todo o sentimento. A música era sublime. Admirado, aquele colecionador falou: não tenho o direito de ficar com este violino, ele é seu, fique com ele, vá pelo mundo e faça com que sua música seja ouvida por todos. E o autor da mensagem diz o seguinte: isso que nós deveríamos fazer com o Evangelho. Entender que ele é como aquele violino, precioso demais para ficar guardado dentro de uma caixa. Da mesma maneira, a nossa Bíblia é preciosa demais para ficar ali na estante, junto com os outros livros, como se fosse apenas um livro a mais. Mas a gente precisa entender, meus irmãos, o chamado do Senhor para nós hoje é para a gente refletir de fato o que tem guiado a nossa vida, o que faz o nosso coração aquecer, o que nos deixa emocionados, o que nos apaixona. E isso deve ser a mensagem do Evangelho. Jesus, aqui no final do Evangelho de Lucas, ele diz o seguinte: ele aparece uns 11 quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado, e diz aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E ele continua dizendo: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem,
não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E o texto termina dizendo que eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Isso não significa que nós vamos sair aí pregando a palavra e realizando sinais e ressuscitando mortos. Isso aqui esses sinais eram de fato ali para deixar claro a mensagem de que Jesus é o Filho de Deus, nós sabemos disso. Mas ainda cabe a mim e a você o compartilhar essa mensagem, que é muito mais preciosa do que o violino que aquele famoso violinista viu. Ele ficou ali impressionado, com a audácia daquele colecionador, dizendo: meu Deus, como é que pode ele querer uma joia daquela para ficar pendurada na parede dentro de uma redoma de vidro? Não pode, esse violino está aí, ele foi criado para gerar música. O Evangelho foi criado, a mensagem foi guardada, foi preservada entre nós, porque ela não cria música, ela gera vida. Quantas pessoas ao nosso redor precisam disso? O texto de Lucas continua dizendo, Jesus ele conta a parábola de um homem que era rico e produzia com abundância, e ele dizia: o que eu vou fazer? Não cabe mais o meu celeiro, os meus bens, eu vou construí-los outros. E aí, é muito interessante que no verso 19, depois de ele construir celeiros maiores, diz-te, então direi à minha alma, verso 19, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Será que muitas vezes nós não estamos dentro desse esquema? Nós estamos vivendo para ter na nossa vida o descanso, para ter na nossa vida as nossas necessidades supridas e ainda o regalar-se, ou seja, o aproveitar da vida. Mas Deus lhes disse no verso 20, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E Jesus continua, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Que você possa refletir, à luz dessa pequena mensagem, dessa pequena reflexão, sobre o que de fato tem guiado a tua vida. Que você possa refletir em todas as bênçãos que o Senhor tem dado, à luz do salmista, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Que você possa refletir sobre de fato aquilo que você oferece a Deus. Você tem oferecido os teus dons? Você tem oferecido a tua vida? Você tem agido como os discípulos ali no final do Evangelho de Marcos, que receberam a orientação de Jesus, e o texto diz que eles foram e pregaram. Você tem feito isso? Você tem feito discípulos? Você está envolvido com o discipulado? Você está estudando sobre isso? Ou isso tudo tem sido um assunto que você deixa para o domingo, quando o pastor mencionar sobre isso? Não perca a oportunidade, meu irmão. Que esse texto possa abrir os nossos olhos, que a nossa ação não seja como a ação deste homem que o próprio Deus chamou de louco. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tem você deixará para quem? Ao contrário disso, que eu e você sejamos pessoas comprometidas com o Evangelho de Jesus. Que nós sejamos guiados, que o nosso coração se alegre em alegrar o coração do nosso Deus. Que você use a tua vida para isso. E que você tome muito cuidado para não ficar olhando para os lados, para não andar distraído achando que aquilo que você não tem é aquilo que você precisa para ser feliz. Que uma posição social, que uma casa maior, que um carro importado, não que seja pecado você possuí-los, mas que o possuí-los não seja o objetivo principal da tua vida. Que o objetivo principal da tua vida é ser um grande homem, uma grande mulher usado pelo Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos corrige, nos exorta, como Paulo diz, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E ainda falando a Timóteo, ele diz, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, que de fato nós sejamos homens e mulheres comprometidos com o teu Evangelho. Usa cada um de nós poderosamente, que o poder não está em nós, na nossa essência, o poder está no Senhor. E nós pedimos, ó Pai, como discípulos, como servos do Senhor, usa as nossas vidas. Abre os nossos olhos, nos dê sabedoria, como o Senhor deu ao teu filho Salomão, e que nós sejamos, ó Pai, sábios e obedientes à voz
do nosso bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. É em teu nome, Senhor, que nós oramos. Amém e amém. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana onde o teu relacionamento com Deus seja mais profundo, seja mais sadio para a honra e glória do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito repousem sobre nós hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Continue a orar para que Deus permita com que em um futuro mais breve possível nós estejamos mais uma vez reunidos presencialmente para nos alegrarmos e alegrarmos o coração do nosso Deus. Deus te abençoe.